Como você sabe, este é um jornal que está em múltipla plataforma. Está no Facebook, no YouTube, no portal do Grupo Record, que é o r7.com, e aqui na Record News. Estamos em busca da isenção e do interesse público. Nós temos aqui selecionado as perguntas para o nosso convidado. Vou apresentá-lo, o prefeito de São Paulo, João Dória Júnior, que está aqui conosco, juntamente com os nossos comentaristas, Ricardo Couto e Nirlando Beirão. Prefeito, boa noite, bem-vindo. Bem-vindo mais uma vez. Alegria rever você. Obrigado. Obrigado. Os colegas já comprometeram que eles chegaram aqui 5 da tarde. Ainda bem que não foi 5 da manhã, né? 5 da manhã é só o Luiz da maquiagem. Hoje não daria, né, para chegar às 5 da manhã, né, prefeito? Esperando. Com a chuva, o maior índice pluviométrico em horas de chuva da história de São Paulo. Nunca houve um volume tão grande. Impressionante. Foi assustador. Em 6 horas choveu... Desde o Padre Anchieta não chovia tanto? Olha, desde que tem o controle de índice pluviométrico, essas 6 horas de chuva foram recorde. Coisa impressionante. Prefeito, gostaria de começar a nossa primeira conversa aqui. A primeira pergunta é o seguinte. O senhor não é político. O senhor está afiliado no partido político que é o PSDB. Como é que o senhor se sente quando o PSDB agora está no olho do furacão, sendo investigado por várias operações, entre elas a Lava Jato, e aparecem nomes do seu partido como Aécio Neves, Zé Serra e Geraldo Alckmin? Bom, você está bravo ou está tranquilo? Não. Está tranquilo? Não. Olha, de fato não sou político, eu era empresário e era filiado ao PSDB. Continuo sendo um gestor, embora não sendo político. Respeito os políticos, quero deixar claro isso, mas eu me apresentei e continuo sendo um gestor, um administrador. Sobre investigações, PSDB não é PT. A situação do PT é uma situação do agravante de que vários já estão presos e condenados. O PSDB tem apenas indiciados ou nominados. E há que se investigar. É uma situação simples. Investigue-se, verifique-se e aí sim, a partir daí, a justiça vai estabelecer o critério de justiça face aos resultados. Mas antes a capa das revistas eram reservadas a políticos do PT. Dessa vez a Veja trouxe a cara de um político do PSDB, que é o Aécio Neves. Foi uma circunstância específica. Aliás, aquilo nem sequer estava no Lava Jato. A denúncia da revista Veja é um outro fato que o Aécio Neves, aliás, contesta e documenta de que não procede a existência da conta bancária e dos depósitos feitos em nome da sua irmã em Nova York. É uma pessoa de bem, eu tenho certeza que ele saberá formular a sua defesa, a justiça, de maneira plena, a poder provar a sua inocência. E assim espero, aliás. Prefeito Dória, vários internautas me mandaram perguntas para saber a posição do prefeito sobre privatização da Petrobras, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e outras estatais. Falar nisso, em São Paulo já começaram as privatizações? Começo pelo final, Couto. Não. Nós apresentamos à Câmara Municipal o pacote de privatizações, que na verdade é desestatizações, porque nós temos uma intensidade muito maior de PPPs, parcerias e privatização. Privatização até dá a oportunidade de esclarecer, Heródoto, que serão duas, Nirlando. O Autódromo de Interlagos e o complexo do AMB, Centro de Convenções, Exposições e Feiras. Os demais serão PPPs e parcerias. No plano federal, olha, sinceramente, o programa de privatização do governo federal nós não estudamos, mas privatizar, colocar em mãos do setor privado sempre gera melhor resultado do que em mãos do setor público. Tivesse o governo feito a privatização da Petrobras lá atrás, ela não teria sido alvo de um assalto de 8 bilhões de reais, como aconteceu recentemente. E certamente seria uma empresa mais competitiva, melhor administrada e apresentando melhor resultado aos seus acionistas. Eu me lembrei que na eleição de 2006, no segundo turno, a disputa Alckmin e Lula, se discutiu muito esse negócio das privatizações, Petrobras e tal. E o Alckmin teve no segundo turno menos votos do que no primeiro turno. Aí eu me lembro, você deve lembrar também, do boné. Ele pôs um boné com todos os símbolos das estatais. E a jaqueta também. O governador Alckmin foi ali, a meu ver, eu acompanhei bem de perto aquele episódio, foi vítima dos marqueteiros, né, que disseram que ele ia perder a eleição flagrantemente se ele não se posicionasse de maneira ostensiva pró as empresas estatais, revertendo o discurso, ou pelo menos parte do discurso que ele tinha feito durante a campanha. O resultado foi muito pior
do que aquele do desempenho que ele teve no primeiro turno. Né? É preciso que, nessas horas, você precisa ter... O seu discernimento não pode ser suplantado por de marqueteiros, com todo respeito aos marqueteiros, mas nem sempre eles acertam. Você não tem esse problema porque você é teu próprio marqueteiro. Né? Então, Miranda. Obrigado, Curtis. Perfeito. Miranda Beirão. Vamos a... Posso fazer uma brincadeira? Eu já fiz isso outras vezes. Programa de privatização. Os cemitérios, como é que ficou isso? serão colocados ao setor privado. Então, você está tranquilo. Você está tranquilo porque vai morrer. O Pacaembu. É porque ele fez uma pergunta que virou um meme da primeira entrevista. Eu brinco com ele. Então, vamos voltar a esse tema. Quem são esses empresários mágicos, seus amigos, que vão se interessar em comprar, em adquirir ou participar dessas privatizações? Milano, quem são esses? Numa situação de crise terrível que o país está passando, você vai tocar uma varinha de condão e o sujeito vai comprar o AMB, vai comprar eu não sei quem são essas pessoas. Olha, me apresente, por favor. Apresentarei, certamente. Primeiro, não é necessário nem varinha de condão, nem magia e nem amizade, são fatos. Há sempre muita oportunidade. E o momento de crise para Você vai vender barato, então? Não, vão vender caro. Não tem negócio de vender barato, é leilão, é bolsa. Vão vender na bolsa, não tem venda barata, tem valor mínimo. Se não chegar ao valor mínimo, não vende, é muito claro. E não faltarão interessados. Para o AMB e o Autódromo de Interlagos, já tem várias manifestações feitas, evidentemente que nós não podemos anunciar, porque isso será feito em leilão, na Bovespa, inclusive. E para as concessões e PPPs, também, já várias manifestações, inclusive para os cemitérios. Então, tem em abundância. E quero até dizer, isso é fato, não é nenhuma situação nova. Mas o Bernie Ecclestone esteve aqui em São Paulo há 2 semanas. O Bernie é tido, se não é o homem mais rico da Inglaterra, está entre os 3 homens mais ricos da Inglaterra. Foi o homem que mudou a história da Fórmula 1. Ele foi nos visitar e manifestou com toda clareza. Aquela viagem sua aos Emirados tem a ver com isso? Também, mas aí são outras fontes de investimento. Nós visitamos 7 fundos, um deles é o segundo maior fundo soberano do mundo, que é o ADIA de Abu Dhabi, ADIA Abu Dhabi Investment Fund, que é do príncipe de Abu Dhabi. Tem 900 bilhões de dólares, 3 trilhões, é o produto interno bruto do Brasil, em um fundo administrado pelos Emirados, pelo Emir de Abu Dhabi. E ele tem interesse em Interlagos, como tem interesse também no AMB. O ADIA, este fundo, aliás, fruto daquela viagem, vieram 6 representantes do ADIA para uma reunião há 2 semanas e meia atrás, aqui em São Paulo, evoluindo aquela conversa inicial que tivemos lá em Abu Dhabi. Prefeito, nós mostramos, e a mídia toda mostrou, 5 dos 7 membros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro estão no Xilindró. Aí o país, de repente, descobriu o seguinte: os membros do Tribunal de Contas são todos indicados politicamente, inclusive do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Se não me engano, são 2 municípios só que tem Tribunal de Contas. Em São Paulo e Rio de Janeiro, os demais não tem, mas aqui tem. E acha até que custa caro. Aí pergunta o seguinte: quando vagar, você vai indicar lá um político, vai indicar um técnico, ou vai dizer, olha, vamos acabar com o Tribunal de Contas e vamos contratar a Fundação Getúlio Vargas, que é mais barato, né? E tem grande credibilidade? Claro, é o tipo de enfrentamento para não fazer agora. Eu já tenho tantos que acrescentar mais um nessa lista é demais. Não há nenhum membro do Tribunal de Contas do município de São Paulo que vá se aposentar, vai ser deliberadamente aposentado por força da legislação. Então, todos eles, durante o meu mandato, eu só terei um, porque não sou candidato à reeleição e não serei candidato à reeleição, portanto, desse mal não padecerei. E cada dia com a sua agonia. Deixa eu enfrentar os outros problemas, depois vamos olhar o Tribunal de Contas. Vamos falar em reeleição. Vamos falar de eleição. Você está há 100 dias na Prefeitura de São Paulo. Está 100 dias. Os candidatos virtuais do PSDB, como citou o Heródoto, estão aí meio chamuscados com as acusações e tal. Mesmo que não aconteça nada, e pode ser que não aconteça nada, vai ter um desgaste político. Já se fala muito, se fala muito em caras novas, em 2018, para a presidência da República. Você fez uma promessa aqui de não ser candidato a governador de São Paulo.
Não sei como anda essa promessa agora. Mas a presidência da República não foi feito isso. E setores do PSDB estão encantados com a possibilidade de que essa cara nova possa ser você, porque não tem o desgaste da política, ou você, ou talvez o Luciano Huck, como quis lançar a Folha de São Paulo, ou, quem sabe, o Roberto Justus, mas alguém que venha da área da comunicação e que seja bom de marketing, como vocês são. Como é que vocês colocam, quer dizer, 100 dias de prefeitura e já... Como está a sua campanha para presidente? Estava demorando para finalizar a pergunta, né? Milando, olha, eu fui eleito para ser prefeito da cidade de São Paulo. E fui bem eleito, 53%. Eleição em primeiro turno, primeira vez em 28 anos, desde que as eleições passaram a ser feitas em 2 turnos no Brasil. Eu tenho a obrigação de ser prefeito e, no meu caso, a obrigação de ser um bom prefeito. Governar para os que votaram em mim e para os que não votaram também. Ser um prefeito eficiente, dedicado, trabalhador, como tenho procurado ser, e inovador também. Então, a minha grande preocupação é ser prefeito de São Paulo. E a melhor contribuição que eu posso dar para a democracia brasileira é ser um bom prefeito, que acorda cedo, que dorme tarde, que trabalha bem, que executa tarefas e que prioriza a sua gestão para os mais humildes e mais pobres. É isso que eu estou preocupado. Dória, sendo ou não candidato, você já falou que não é, a presidente da República, qual deveria ser, na sua opinião, a principal proposta de um projeto nacional do PSDB? Seria um Acelera Brasil? Qual deveria ser o eixo de um projeto para o país do PSDB? Falar com um jornalista inteligente é mais difícil, né? Porque os dois aqui são muito bons e muito rápidos. A construção da pergunta do Couto é brilhante, só podia vir de um Ricardo Couto mesmo. O Couto, não se trata de acelerar o Brasil, mas fazer uma transformação. O Brasil precisa, você sabe disso. Aliás, você é um estudioso de Brasil, diga-se de passagem. O Brasil precisa, e aqui não estou falando como candidato, apenas como cidadão e alguém que ama o seu país. É preciso ter um programa de governo que apoie e atue fortemente nas reformas, como, aliás, está fazendo o presidente Temer. Eu apoio integralmente a proposta da reforma previdenciária, a reforma trabalhista e, quem sabe, o ano que vem, a reforma tributária. Não é preciso ter medo, não se pode ter medo de fazer as reformas. O Brasil precisa mudar e ser um país moderno, inovador, com uma melhor eficiência de gestão, melhor velocidade também nos seus procedimentos e trabalhar na captação de investimentos internacionais. O Brasil ficou muito vulnerável nos últimos anos, sobretudo diante do governo Dilma, que colocou o Brasil numa situação muito difícil. Rompeu contratos, aquela ruptura nas elétricas, foi muito ruim para a imagem do Brasil quando você gera instabilidade jurídica de contratos. Aquilo provocou uma reação e uma retração de investidores internacionais. É preciso passar um recado claro de que contratos não serão rompidos, que o capital estrangeiro é bem-vindo no Brasil, ele gera emprego, gera oportunidades, gera impostos, ele é positivo e é saudável. E também mostrar claramente à população, não é preciso ter medo de sindicalistas ou daqueles que gritam e se exasperam a cada proposta de mudança, seja previdenciária ou seja trabalhista. A reforma trabalhista vai gerar e proporcionar mais empregos e não menos empregos. Vai gerar mais oportunidades para o país e não menos. A reforma previdenciária também, ela aprovada, como na minha visão ela será, apesar de toda a dificuldade que se apresenta, vai trazer de novo um incentivo e uma oportunidade para investimentos que hoje estão represados. Quer dizer que o projeto nacional do PSDB, na tua opinião, é exatamente o programa do governo Temer hoje, mais ou menos parecido? Eu diria, nesta linha, talvez ampliado com, eu diria, uma dose de coragem adicional, mas o programa é bom. E quero registrar também que o trabalho que o ministro Henrique Meirelles vem fazendo à frente da Fazenda é responsável, é correto, está na boa linha. Agora, Dora, olhando ainda só como prefeito, as perguntas aqui são todos prefeitos, já percebeu? Mais uma para o prefeito. Qual é o norte que o país deve seguir? São Paulo está dentro do país, né? É voltar e caminhar em direção a uma economia de mercado ou uma economia na qual o Estado deve ter um papel fundamental no desenvolvimento do país, como nós já tivemos algumas experiências? Economia de mercado, sem a menor hesitação, respondo isso com convicção e com força. Economia de mercado, com boa gestão, evidentemente. É preciso, o governo precisa ser um bom gestor e precisa saber conduzir e dar um norte, como você falou, ao país, mas economia de mercado. O Brasil precisa seguir a linha que outros países que cresceram e estão em franco desenvolvimento adotaram. Vou dar um exemplo.
Agora, na segunda-feira, eu vou para a Coreia do Sul, fazer um programa voltado para intercâmbio e principalmente a captação de investimentos na área de saúde, educação, mobilidade urbana e na área ambiental. A Coreia do Sul, há 20 anos, era um país atrasado. Não havia educação, saneamento ruim, sistema ambiental do século retrasado, mobilidade urbana deficiente. Em 25 anos houve uma transformação. Por quê? Economia de mercado, uma visão administrativa correta, aposta na educação, uma nova geração de jovens nessas 3 décadas transformou a Coreia numa potência industrial, numa potência tecnológica. O Estado deu uma força grande lá para que isso acontecesse. Mas com o setor privado. E é uma democracia. Bom, tanto é mas que aqui nós fizemos acabaram de prender a presidente, que estava lá. Mas aqui nós estamos fazendo a mesma coisa. O BNDES estava dando uma grande força para formar um grande empresariado nacional. Bem, eu não sei se, naquele momento, não sei exatamente se foi o melhor caminho. Não quero duvidar, até porque não contesto a ação do BNDES. Diga de passagem, o ex-presidente do BNDES, na minha visão, ele foi um homem correto na conduta. O Luciano Coutinho, um bom economista, eu tenho respeito por ele. Não vejo esse um problema. Vejo, às vezes, a falta de um acompanhamento melhor para que os investimentos possam produzir um resultado mais eficiente. Dá para comparar o empreendedorismo, a inovação do empresariado coreano que faz automóvel, que faz celular, que faz televisão e faz computador, com o empresariado brasileiro que fica paralisado, reclamando do governo. Por que nós não temos computadores brasileiros, automóveis brasileiros? É culpa do governo sempre? Não temos, até temos. E há indústrias boas. Vou citar um exemplo aqui para não ficar só no geral, no genérico. A Positivo é uma empresa sediada no Paraná, com tecnologia brasileira, e é uma das líderes desse mercado altamente competitivo. Mercado onde você tem Dell, onde você tem HP, onde você tem empresas poderosas, inclusive os chineses que vieram para cá, 2 grandes corporações chinesas, e a Positivo consegue se manter firme, produzir bons resultados e ter uma boa participação de mercado. Há também, Nilanda, uma nova geração do empresariado. Não quero com isso dizer que a velha geração, ela... Que esperava muito do Estado. Eu concordo com você, eu sou obrigado a concordar. Agora, você tem uma geração nova, vamos dizer, na faixa dos 30, 40 anos, daqueles que inclusive fizeram startups há pouco tempo, que é uma geração inovadora, criativa e capacitada a competir internacionalmente. Esse é o novo Brasil, na minha visão. Prefeito, essa semana a Prefeitura iniciou uma campanha de propaganda do Corujão da Madrugada, um dos teus projetos. Da saúde. Da madrugada é da congênere. É o nome de uma casa de samba que ele conhece, chama Corujão da Madrugada. Eu li isso aqui 3 vezes e não pensei, Corujão da Saúde. O custo da propaganda é mais de R$800 mil. Esse ano, quanto a Prefeitura já gastou com propaganda? Porque quando eu vejo uma verba dessa, R$800 mil, quantos novos exames daria para fazer, né? Como é que é essa questão da propaganda no governo? Isso não interferiu. Aliás, isso estava no orçamento. O orçamento foi feito pelo Fernando Haddad e não por nós. Então, o orçamento para investimento em comunicação veio da gestão anterior. Nós estamos cumprindo. Apenas cumprindo. Você pode fazer para a educação, pode fazer para a saúde, pode fazer para a zeladoria urbana, pode fazer para a educação de trânsito, que aliás vai ser a próxima campanha que você vai acompanhar. Vai ser um programa de educação de trânsito, principalmente para orientar motociclistas no uso mais responsável da motocicleta, das motocicletas e também dos motoristas, para respeitar os motociclistas. Esse que é o ponto. Eu acho que a propaganda de poder público deveria ser só de utilidade pública. Né, de serviços, de informação e tal, e não de propaganda do governo ou do governante. Né? Não, do governante eu acho que nem pode, né? A própria legislação impede. E se não impedisse, eu seria contra. Essa alta exaltação ela é muito negativa. Em qualquer circunstância. Mas se faz muito. Pois é, escondido, de uma maneira, eu diria, escamoteada. Basta ligar a televisão, você vê. Perfeito. O nosso comentarista, o Richard Rettenberg, ele vem sempre aqui conosco e tal, e ele deixou uma pergunta, falou assim, vamos fazer a pergunta. Falando um pouco da reforma da Previdência, agora no âmbito municipal. Né? E ele me falou o seguinte, ele mandou te perguntar como é que vai se resolver a questão da aposentadoria dos funcionários públicos municipais, que haja vista que há um déficit, salvo engano, de uns 4 bilhões. Como é que isso vai ser resolvido? Que ideias você tem para isso? Esse foi um presentinho que a gente recebeu que não estava no programa, né? Porque originalmente as previdências municipais e estaduais estavam dentro do pacote
da Previdência. O governo, há 2 semanas, retirou... Mas já voltou de novo, né? Não, ainda não. Já não sei, porque muda todo dia esse negócio. O processo da negociação vai estabelecendo aí novos formatos. Mas ficou para os estados e para os municípios, Couto. A nossa tendência é acompanhar o governo do estado. Aquilo que o governo do estado está desenvolvendo, nós montamos um pequeno grupo de trabalho, comandado pelo Júlio Semeghini, nosso secretário de governo, para, junto com o governo do estado, estabelecer a plataforma adequada para o programa previdenciário do município de São Paulo e também do estado de São Paulo. Mas deve ser esse mesmo de 4 bilhões? Não é, eu acho que é um pouco menos. Mas mesmo assim, quer dizer, ainda que não sejam 4, sejam 3 bilhões faz muita diferença. Né? Nós já temos um déficit de 7,5 bilhões, que houve aí eu diria uma superestimativa de receita e uma estimativa também, eu diria, mal avaliada de despesa. Aí gerou um déficit de 7,5 bilhões no orçamento da Prefeitura de São Paulo. O que nós temos que fazer é reduzir despesas, otimizar resultados e principalmente melhorar a arrecadação. Por isso fizemos, inclusive, a Nota do Milhão, um programa que substituiu a Nota Fiscal Paulistana para um programa de sorteio. Economizamos 6 milhões de reais e já tivemos uma melhora percentual na arrecadação do primeiro mês, que foi o mês. Nós sorteamos agora, dia 5 de abril, no mês de março. E outra coisa é melhorar a fiscalização, para permitir que, enfim, a sonegação não seja praticada e isso ajude a melhorar a arrecadação do município. Milano. Você está muito bem nas pesquisas, né, de aprovação e tal. Do outro lado, quem faz alguma restrição, fala, não, o João é muito marqueteiro, ele é um governo meio errático, com alguns caprichos quase infantis. Por exemplo, a história dos grafites. Ninguém entendeu até hoje por que você saiu pichando, acabando com algumas obras de arte popular, e você mesmo, pessoalmente, e depois ficou tudo como estava. Quer dizer, qual é a política sua em relação ao grafite? Ou foi só um momento de exposição midiática? Não. A minha mídia é o trabalho, Milano. Eu trabalho muito. Acordo cedo, trabalho bastante. Tenho certeza disso. Então, se isso é midiático, então eu sou midiático. Se trabalhar muito é ser midiático, então pode me chamar, porque eu sou midiático. Não, mas qual é, então, a política em relação... O tema do grafite, para poder esclarecer a você. O que nós apagamos foram os grafites que estavam pichados, vandalizados na 23 de maio. Os outros painéis, eram 8, que estavam intactos, estão lá até hoje. Os painéis não foram modificados, não foram alterados e foram respeitados, até porque agora nós temos câmeras que fazem a vigilância de toda 23 de maio e os agressores, que são os pichadores, lá não vão, em outras áreas da cidade também não. Já prendemos 104, Couto. 104 pichadores foram presos. No ano passado, só para você ter uma ideia, nenhum foi preso, não houve nenhuma prisão. Nós prendemos, de janeiro até agora, 104 pichadores. Pichador, Nilano, é agressor. Grafiteiro e muralista são artistas. Estes têm o nosso respeito. Estamos criando, inclusive, 5 museus, Museu de Arte de Rua, um na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Norte, na Zona Oeste da cidade, um no centro. E mais uma escola de grafite, no antigo Cine Arte Palácio, no centro da cidade de São Paulo. Quem são os curadores? Os grafiteiros. A nossa relação hoje com eles é uma relação altiva, boa, positiva e de bom diálogo. Com os muralistas também. Agora, em relação a pichador, comigo no governo não tem vez. Ou muda de profissão, ou se torna um grafiteiro, ou se torna um muralista e eles serão respeitados, ou muda de profissão, ou então muda de cidade. Porque nós vamos pegá-los e eles vão presos. Dória, só um detalhezinho. Bueno. Todos os prefeitos que te antecederam disseram que iam botar grana no metrô. Não puseram tostão. Eu não falei. Você vai pôr grana no metrô? Não, nós não temos, então nem vou prometer isso, porque nós não temos. Não dá para dar uma ajuda no metrô? Não, nesse momento não. O máximo de ajuda que nós podemos dar é em relação a algumas áreas que pertencentes à Prefeitura podem ser cedidos ao Governo do Estado como forma contributiva numa eventual expansão de outras áreas do metrô, que é o que nós estamos fazendo nesse momento, isso de fato estamos fazendo, para os programas de habitação popular, Heródoto. A Prefeitura entra com terreno, que custa caro, aliás, muitas vezes é o mais caro da obra, é o terreno, o governo do Estado e o governo federal entram com financiamento e a obra. Dória, 100 dias depois, governar São Paulo está sendo mais fácil ou mais difícil do que você imaginava? O que mudou na tua vida nesse período? E uma curiosidade minha, com quem que você faz media training?
Olha, não, eu não faço media training. Nunca fez? Não. Fiz durante a campanha, fiz 2 vezes até. Mas não faço media training, não. Eu gosto. Enfim, esse é um mundo que eu Você dá media training? Você dá media training? Profissional. Não, lógico, claro. Não, sem essa pretensão. Mas 25 anos fazendo televisão e rádio ajuda você a ter minimamente um E como é que é desempenho. prefeitar, essa palavra que você usa muito ali, prefeitar? Está sendo mais difícil ou mais fácil? O que mudou na tua vida? Um balanço desses 100 dias. Olha, nem mais fácil, nem mais difícil. Não estou sendo mineiro aqui na resposta. Eu já sabia que ia ser um enfrentamento duro, o trabalho ia ser intenso e a cobrança também muito grande. Agora, o que mudou na minha vida? Bom, eu dormia em média 4 horas por noite. Agora estou dormindo em média 3 horas e meia. E conseguia ter finais de semana com a minha família. Agora não tenho mais. Sábado e domingo eu trabalho. Amanhã, às 7 horas da manhã, eu estou na rua, estou na Zona Leste, fazendo um mutirão, cidade linda, durante todo o dia. E domingo a mesma coisa, a partir das 7h30 da manhã. Como é que foi sua atuação hoje no episódio específico das enchentes? Quer dizer, muita gente esperava que você tivesse com um uniforme novo lá. Mas enfim, o que É bom, hein? você apareceu? Boa sugestão. Você apareceu nos lugares? Como foi a sua atuação? Não. Porque aí é choque de realidade. Quer dizer, você Foi pode. o maior problema que você enfrentou até agora na hoje, prefeitura. né? Mas olha, o choque de realidade é você ter uma sala de crise. Ali você acompanha a cidade inteira, numa circunstância como essa. Isso é inteligente. Neste caso, não é inteligente você, exceto se houvesse uma tragédia específica, uma circunstância como essa, você deve estar lá presente. O gabinete de guerra, como claro, porque aí você tem um monitoramento de câmeras da cidade como um todo. Não choveu numa área só. Não houve um problema que determinou, olha, uma precipitação que ali vitimou pessoas. Nessa circunstância, eu acho até que, muitas vezes, o dirigente público deve estar lá, no mínimo, por solidariedade. Quando há morte, padecimento de muitas pessoas, no mínimo, por uma questão o teu papel hoje que o Nilando perguntou concretamente? Porque eu não vi, eu acompanhei o dia inteiro a mídia, eu não vi você na mídia hoje. Qual foi o teu papel? Eu respondi, principalmente as rádios. Menos televisão e mais rádio. As emissoras de rádio foram muito ativas na cobertura. Rádio é Pois é. Hein? Rádio é com ele. Pois é. Não, as emissoras de rádio foram, de forma geral, muito ativas na cobertura desde a madrugada de ontem, inclusive virando várias horas. E nas rádios eu estive bastante presente. Assim como o César Veleda, que é o nosso secretário de Transportes, o João Otaviano, que é o presidente da CET, o secretário de Segurança Urbana, que tem o controle sobre a Defesa Civil, o coronel Zé Roberto, e a nossa sala de crise, que permitiu um acompanhamento desde hoje muito cedo, desde as 5h30 da manhã, acompanhando, porque as chuvas foram intensas nessa madrugada. E o acompanhamento e o monitoramento em tela e em vídeo. Essa é a forma moderna para você acompanhar, Nilando. Nada contra, eventualmente, você ir ao encontro do problema e até de homem-rã, como sugeriu o Ricardo Couto. Mas é pouco útil. Nessa questão específica, a sala de crise permite que você tenha a visão da cidade em monitoramento de câmera e possa acionar bombeiros, polícia militar, CT, guinchos, defesa civil mais rapidamente. Perfeito. Como você sabe, os jornalistas estão trabalhando, como nós todos estamos aqui todo dia, e você fica sendo bombardeado por e-mails e tudo mais. Acabei de receber um e-mail agora, da bancada do PT na Câmara Municipal de São Paulo. São meus Aí eu queridos abri amigos. o atachado era o seguinte, os 100 dias de Dória. E o atachado é assim, Dória versus Dória. E estão convidando o pessoal para uma reunião que vai ter segunda-feira na Câmara, às 10 da manhã, para avaliar os seus 100 dias. Dória contra o... O que você espera da bancada do PT? É o que façam oposição, como estão fazendo. É o que cabe a eles fazer. E devem fazer mesmo. Então, eu adoro eles. E eles me adoram. Você não teve um problema sério com a Câmara até agora, né? Não, eu vou à Câmara todo mês. Fui na semana passada. Aliás, perdão, fui à semana, terça-feira. Porque não sendo político, como você sempre falou, é até surpreendente nessa boa convivência aí com a... Eu convivo bem. E, de novo, eu estabeleci como compromisso ir, no mínimo, uma vez por mês à Câmara. E a decisão foi minha. Você vai na segunda agora ou não? Não, na segunda, os vereadores, os que desejarem, evidentemente, vão à sede da Prefeitura. É lá que nós vamos fazer a estou brincando porque vai ter a audiência do PT lá. Eles são bem-vindos. Aliás, eu tenho boa interlocução com... fato específico. Não com todos, mas com alguns vereadores do PT, eu tenho boa interlocução. Um vereador que faz parte da sua base, chamado Fernando Holliday, resolveu patrulhar as escolas públicas, municipais, alegando que há doutrinação ideológica, enfim. Você viu isso? E vai e invade as escolas e vai lá conversar. O seu secretário, Alexandre Schneider,
Olha, vamos devagar aí com esse andor, porque não é bem isso. Quer dizer, parece que há uma atitude muito beligerante da parte do vereador. Nessa história, você está com o seu secretário ou com o vereador Holliday? Com os dois. Ambos são bons. O Fernando Holliday é um bom vereador, foi eleito e bem eleito. É um menino que veio de uma origem muito humilde, um menino negro, que veio de uma origem bastante humilde, bastante simples, tem uma formação mais liberal, é um bom rapaz e está sendo um bom vereador nesse início de mandato. E o Alexandre Schneider, na minha opinião, é um dos melhores gestores de saúde do país e que, felizmente, é o nosso secretário de saúde, não, de educação, e é o nosso secretário de educação em São Paulo. Foi secretário do Kassab, bom secretário, inclusive, na gestão do Gilberto Kassab. Ali houve, de parte a parte, talvez, pequenos exageros e gerou um estremecimento. Eu imagino e espero que agora isso tenha arrefecido. Acho que eu conversei com os dois, inclusive, para que ambos pudessem estabelecer um entendimento, já se falaram, inclusive, para evitar que outras situações como essa pudessem se repetir. Tudo na vida, às vezes, você comete pequenos exageros e depois esse é o não político. Esse é o não político. Fala que não é político. Prefeito, muito obrigado pela conciliação. Político mineiro. Não é, mas eu gosto da conciliação, eu gosto. Gosto do enfrentamento também, mas a conciliação é sempre melhor. Melhor. Mas agora está muito mais conciliador do que na época da campanha. Bom, campanha é campanha, né, Ronaldo? Prefeito, muito obrigado pela participação. Quero dizer que algumas dessas perguntas foram passadas aqui pelos nossos telespectadores. O jornal está em múltipla plataforma, como você está, nós estamos também. Como forma, então, de fazer perguntas que o público gostaria que você respondesse. Muito obrigado. Obrigado, então. Conte comigo. Até mais. Breve, pode me convidar, estarei aqui de novo. Muito obrigado. 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 Alegria te rever. Nilando, amigo. Alegria te rever. Bom dia. Obrigado.